Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Agenda IDS. Eu sou Patrícia Porto, sou coordenadora acadêmica do Instituto Daneman Simonsen e hoje, além do prazer de abrir mais um evento do Instituto, eu também tenho o privilégio de moderar essa mesa de debate com convidados super especiais. E, como eu faço em todos os eventos, eu vou explicar um pouquinho da dinâmica, do que é o Agenda IDS. O Agenda IDS ele é um evento online, na forma de uma mesa de entrevistas, em que abordamos tópicos importantes sobre propriedade intelectual, direito, tecnologia, sempre convidando especialistas no assunto para compartilhar suas experiências. E para aqueles que perderem o evento ao vivo, podem acessar o site do IDS, que a gravação desse evento vai ficar disponibilizada posteriormente lá para todos que quiserem assistir. E agora, falando um pouquinho do tema de hoje, grandes teses de direito autoral, plágio e mineração de dados. Nesse evento, a gente vai falar um pouco das atualidades nas pesquisas acadêmicas realizadas na área de direito autoral no Brasil e abordando dois temas em específico, que é o plágio e a mineração de dados, que são assuntos super atuais e que levantam calorosos debates. E para falar desses assuntos hoje, nós convidamos três profissionais, referência em suas áreas de atuação e feras no assunto. E, sem mais delongas, eu começo a apresentar os nossos convidados. Primeiro, nós temos aqui hoje o professor Alan Rocha de Souza. Bem-vindo, Alan. O Alan Rocha de Souza, ele é professor e pesquisador em direitos autorais e culturais. Ele é o diretor científico do IBD Autoral, que é o Instituto Brasileiro de Direitos Autorais. Ele também é doutor em Direito Civil pela UERJ, com pós-doutorado em Direito Comparado pela Universidade de Oxford. Também conosco hoje, nessa mesa, nós recebemos a Rebeca dos Santos Garcia. Bem-vinda, Rebeca. Obrigada. Ela é advogada. Obrigada, Rebeca. Rebeca é advogada na área de políticas públicas e tecnologia. Ela é doutora em Direito Comercial pela USP e mestre em Direito Civil pela UERJ. E, para fechar essa mesa de craques, nós temos conosco hoje o Miguel Bastos Alvarenga, que é advogado e pesquisador em Direitos Autorais e Inovação, inclusive pesquisador também do IBD Autoral. Miguel é mestre e doutorando em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimentos pelo PEPED da UFRJ. Eu gostaria de agradecer a cada um dos nossos convidados hoje. Muito obrigada por estarem conosco. E, para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de contextualizar os temas que vamos discutir aqui hoje. Bom, o debate de hoje ele toma como referência a coletânea recém-publicada de Direitos Autorais, Cadernos de Teses e Dissertações, publicados pelo ONDA, que reúne 50 trabalhos acadêmicos sobre o tema dentre teses e dissertações. E sobre essa obra, nós vamos conversar com Alan Rocha, que é um dos coordenadores da obra, junto com o professor Lucas Chirru, e vamos conversar com ele sobre os aspectos relevantes dessa publicação, incluindo o que ela nos diz sobre as pesquisas de direitos autorais no país. E pegando esse fio condutor, a partir dessa abordagem geral das pesquisas sobre direitos autorais no Brasil, nós fizemos um recorte, selecionamos duas pesquisas, dois trabalhos que foram publicados, uma tese e uma dissertação, a tese da Rebeca sobre plágio e a dissertação do Miguel sobre mineração de dados, que são temas, como eu já falei, super atuais e que levantam muitas questões, para fazer esse recorte do manancial desses 50 trabalhos super valiosos, dentre eles teses assim, que você não conseguiria, antes elas não estavam digitalizadas nem disponíveis, teses de doutrinadores famosos e importantes para o direito autoral nacional. Então, não, só uma parte que eu falei, eu prometi que eu ia falar super rapidamente, que eu fico muito feliz também, porque a moderadora que vos fala também teve a sua tese publicada no caderno,
né, sobre cumulação de direitos de PI, uma interface entre um recorte entre a direito autoral e marketing, mas não estamos aqui hoje para falar disso, né? Estamos aqui hoje para fazer esses 3 recortes, e até porque vocês me escutam aqui em todos os eventos, né, do Agenda IDS, com que eu falo com muito prazer. Mas já entrando para o assunto, já começando a nossa conversa, eu começo com o professor Alan Rocha, né, falando dessa obra, falando dos cadernos. E nesse sentido, eu queria saber, Alan, como e por qual razão surgiu a ideia dos cadernos, né, de tese e dissertações sobre direitos autorais? Por favor, Alan. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui nessa mesa, pessoas tão queridas. Uma ex-orientanda, um orientando atual e uma grande amiga já de muito tempo, que é a Rebeca. Então, é um prazer estar aqui e falar de direitos autorais. Como todos sabem, o direito autoral tem um grande perigo, né? Ele vicia muito. Então, você não consegue, uma vez que você entra no meio, você não consegue mais sair, não consegue mais parar de fazer pesquisa, pensar e trabalhar e gostar mais ainda dos direitos autorais. E foi o meu caso, né? Eu fui capturado por esse tema já há bastante tempo. E eu iniciei a pesquisa em direitos autorais por volta de 2003, 2004, com a dissertação e depois com a tese, que evoluiu do direito autoral para os direitos autorais. E, durante essa trajetória, uma das coisas mais difíceis de se conseguir é justamente um conjunto de referências que sejam sólidas, não só em quantidade, mas principalmente em qualidade, que tenhamos acesso e que possamos, a partir daí, fazer as nossas reflexões e assim por diante. Então, as pesquisas em direitos autorais sempre acabam um pouco derrapando, um pouco estagnadas pela falta de acesso ao material de qualidade, ou seja, a outras teses, outras dissertações, outras pesquisas, outros trabalhos que tenham sido desenvolvidos no Brasil. No plano internacional, hoje, obviamente, é muito mais fácil. Existem vários bases de dados abertas de artigos científicos e reflexões, enfim, da Academia.edu, a SSRN e assim por diante. Mas no plano nacional continua muito difícil. E a partir do momento, depois que eu virei pesquisador e me tornei professor e pesquisador, obviamente você dá aula, você orienta, e esse é sempre um dilema inicial, todo mundo que quer começar as suas pesquisas ou aprofundá-las no tema de direitos autorais. Ou, bom, onde está esse material? Onde que eu acesso o conjunto de obras, o conjunto de trabalhos, de pesquisas já produzidas, já publicadas, já produzidas, concluídas, e que podem e devem ser acessadas por aqueles que estão agora avançando aqueles trabalhos. Então, o que eu sempre vi acontecendo no Brasil, ainda acontece, obviamente, esperamos contribuir para que isso seja superado, é uma reinvenção da roda a todo momento. São temas sendo revisitados, mas não a partir do que já foi elaborado, discutido, não em um diálogo com aquilo que também está sendo elaborado no Brasil. Então, a partir de uma visão pós-colonialista, para que nós possamos fazer uma reflexão, um aprofundamento desse tema. No Brasil, a partir das nossas circunstâncias, condições, desafios e dilemas que são diferentes em todos os lugares, esse foi um grande motivador. Como reunir esse material, como e onde obter e reunir esse material e disponibilizar esse material. Muitos desses trabalhos eu, na verdade, já tinha recebido, seja porque eu fui orientador, seja porque eu participei das bancas, seja porque de uma forma ou de outra eu conheci essas pessoas e essas pessoas compartilharam esse trabalho e, em muitos casos, eu estava autorizado a compartilhá-los com alunos, mas isso ainda ficava muito restrito ao contato e ao nível pessoal. Foi com o intuito de superar isso que uma das atividades do Observatório Nacional de Direitos Autorais foi reunir e disponibilizar num repositório de acesso aberto, com possibilidade de você fazer o download, você compartilhar, todo o conjunto de teses e dissertações que tenham, obviamente, já tenham sido defendidas, obviamente que tenham um nível de qualidade desejável e, obviamente, que tenham sido autorizados pelos autores para que possam lá estar. Então, teve um trabalho, quer dizer, a intenção por trás disso, e a intenção por trás do Observatório Nacional de Direitos Autorais, é democratizar o acesso às informações sobre direitos autorais, dentre os quais os trabalhos científicos já desenvolvidos nos programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, na verdade, ao redor do país. E a gente me surpreendeu o feedback positivo que nós tivemos, ou seja, as pessoas, uma grande parte, não todos, mas uma parte substancial dos pesquisadores
decidiram por disponibilizar, por aceitar a nossa chamada, né, o nosso pedido, disponibilizar a sua obra para inserirmos nesse repositório, e estão aí. Então, nós reunimos as primeiras 50, hoje já são 55, já não são só 50, as primeiras 50 teses e dissertações, e aí nós resolvemos que não basta estar no repositório, é preciso divulgar que elas aqui estejam, para que isso circule para as pessoas tenham ciência de que ali está o acesso, e por isso nós resolvemos reunir os resumos de cada uma delas, numa sequência, de forma que você, a partir dali, já fosse o primeiro passo para você fazer um mapeamento do que está sendo discutido nas universidades, na academia no Brasil, sobre direitos autorais. Tá? Então, esse foi o primeiro passo. Eu espero que, aí já vai o pedido, que as pessoas continuem enviando as teses e dissertações defendidas. Também foi um grande prazer, foi uma grande surpresa, uma grande honra ver que muitas delas são defendidas em outras áreas que não no direito. Então, esse observatório não é só para trabalhos defendidos dentro do direito, também programas de políticas públicas, não só aqui, mas em outros lugares, não só na UFRJ, no PPED, mas também em outros lugares. Então, todos são convidados a nos enviar a sua tese e dissertação, e aí continuaremos esse trabalho. Esperamos que a cada ano a gente tenha mais 50. Eu não sei se existe tanto trabalho assim de direitos autorais no Brasil tendo sido produzido, mas nós estamos atrás de todos eles que nós pudermos disponibilizar. Então é isso, Patrícia, essa foi a intenção, reunir esse material para que ele seja um ponto de partida para novos trabalhos. Ou seja, quem quiser fazer algo sobre inteligência artificial, existem vários trabalhos lá, pode partir dessa premissa. Quiser fazer algo sobre gestão coletiva, se quiser fazer algo sobre limitações e exceções, todos esses temas estão lá tratados e a gente conseguiu organizar de forma que a busca se tornasse mais fácil, a disponibilização disso se tornasse mais fácil, e está tudo lá para todo. Não é falta de material a razão pela qual as pessoas não irão fazer pesquisas de boa qualidade mais. Poxa, que legal, Alan. E realmente, você ter à sua disposição, né, um manancial com teses, na minha época, que não faz muito tempo, né, foi 2015, 2013 que eu comecei, 2017 que eu defendi, era muito difícil, né? Então, cumprindo a verdadeira função social, né, da democratização do acesso, né, a esse conhecimento. E eu queria pegar um ponto, né, dentre das várias questões bacanas que você colocou, o que eu acho muito, muito interessante, né, desse trabalho é que, como você falou, antes nós bebíamos, né, de fontes e experiências, né, de outros países, né, da doutrina estrangeira, e bebermos agora, termos uma disponibilidade, né, de ter pesquisas, né, profundas sobre assuntos relevantes de direitos autorais, mas com a nossa visão, com recorte, né, para o Brasil, então é muito importante. E aí, a partir disso, eu já pego o gancho para a minha segunda pergunta, a partir desse manancial, né, a partir das teses e dissertações, do que você pôde, né, dessa fonte, quais as informações mais relevantes, né, que essa publicação trouxe acerca da pesquisa sobre os direitos autorais no Brasil, né? Por exemplo, o que essa obra nos diz, né, sobre a história, a evolução das pesquisas, sobre a matéria, os avanços também das pesquisas acadêmicas sobre esse tema? O que você pode nos contar sobre isso? Em primeiro lugar, a grande surpresa é que, sim, os direitos autorais são pesquisados e tratados na universidade. Isso não começou agora, não começou nesse século, isso já vem de um tempo. No entanto, uma observação. Então, a tese mais antiga que nós obtivemos, a dissertação tese, foi a do professor Newton Silveira, que infelizmente nos deixou no final do ano passado, de 1980. Tá? E a partir daí a gente vê algumas teses e dissertações, outras desse período são de muito mais difícil acesso, até por eu não ter contato pessoal com essas pessoas necessariamente, ou com os seus herdeiros. Mas o que a gente vê, na verdade, é que a USP foi um grande iniciador desse processo de teses e dissertações, ela já vem de mais antigo, então a USP sempre foi um centro de produção desse conhecimento sobre direitos autorais, do qual o Newton, claro, o Antônio Chaves anteriormente, depois o Newton continuou se destacando, mas a gente vê um corte, uma certa paralisação nos anos 90, mas isso ocorreu com toda a pesquisa no Brasil, isso não é só com relação aos direitos autorais,
mas a gente vê um novo impulso sendo tomado a partir dos anos 2000. E a partir dos anos 2000, o que a gente vê são novos temas sendo tratados a partir de novas óticas. Isso inclui tanto a chegada da tecnologia, os impactos, o que a gente percebe muito são os impactos da tecnologia nas estruturas ou nos institutos tradicionais dos direitos autorais, e uma reflexão um pouco mais crítica quanto a isso, abrangendo diversas coisas, desde a questão da própria autoria nesse novo contexto, as novas formas de possibilidades de criação, o acesso às novas limitações e exceções necessárias a serem adequadas ao ambiente digital, mas também as formas de remuneração, de gestão coletiva, de fiscalização. A gente vê uma ampliação a partir dos anos 2000, do leque de reflexões sobre direitos autorais, mas todos perpassados por uma discussão ou por uma tentativa de criar a ponte entre os institutos tradicionais dos direitos autorais e os desafios que foram tecnológicos que se colocam desde o advento da internet, que a gente chama de desafio digital, desde o meio dos anos 90, que não foi resolvido, ao qual, e atualmente, um novo desafio, agora com a nova tsunami, que diz respeito à inteligência artificial. Então, a gente capta todo esse momento, toda essa preocupação com esses novos meios de... Enfim, com o avanço das tecnologias de informação e comunicação e como isso impacta todos os institutos clássicos de direitos autorais, então naquela onda do desafio digital, e a gente vê, depois dessa primeira onda sobre os desafios digitais, a gente vê uma discussão maior ou mais ampla sobre gestão coletiva e transparência e efetividade, para então chegarmos ao desafio atual, que hoje o que a gente vê muito é ligado à inteligência artificial, muitas dessas questões sendo trazidas, mas ainda assim a persistência de alguns problemas clássicos. O que eu vejo, na verdade, em síntese, é que há uma identificação de novos problemas, sem que, contudo, e também a identificação ou a percepção de que os problemas clássicos não foram resolvidos nem na sua instância, até por falta de pesquisa e uma reflexão mais crítica e mais distanciada de interesses individuais particularizados. Né? A gente vê que aqueles clássicos continuam sendo fonte de tensão, mas agora com essas novas camadas, com essa nova camada do digital, já não tão nova assim, já de 20 anos, e agora com uma outra camada, que é o da inteligência artificial. Então, a gente vê, nesse momento, uma convergência entre esses temas e uma discussão sobre todos os institutos de direitos autorais. Eu vejo uma demanda sobre todos esses aspectos e mais uma aproximação, que também é mais recente, é da última década, entre os direitos autorais e as políticas públicas. Ou seja, encarar uma forma de olhar os direitos autorais também como políticas públicas, ou seja, como parte da sua efetivação e concretização, depende de uma série de processos que é justamente do estabelecimento de novos passos, camadas, instituições normativas, instituições e assim por diante. A gente vê uma demanda por essa reflexão, ou um crescimento dela, de atenção a ela. E também o espalhar disso para muito além do direito. Outras áreas ficaram mais confortáveis, mais confiantes, e dou toda a razão, dou toda a força para que assim eu faça, de discutir e incorporar essa discussão dos direitos autorais no seu dia a dia. Isso vai desde o próprio ensino, a bibliotecas, a própria discussão das artes. Então, a gente vê essa ampliação da discussão. Eu estava no mudo aqui. Obrigada, Alain, muito bacana. Então, a gente vê o que não vai faltar é tema, né, para se escrever, para discutir. Nós temos novas temáticas aparecendo, mas temas ainda que já há muito tempo discutidos, mas que ainda não chegaram a um ponto, né, de amadurecimento, né, que precisam ser ainda mais debatidos para que sejam amadurecidos. É muito legal. E aí, principalmente por isso, porque nós temos muitos temas surgindo e ainda para amadurecer, é muito bacana a gente ter esse repositório, né, de pesquisas sérias, né, acadêmicas na área.
Mas mudando agora um pouquinho, já chegando... Só um minuto, desculpa te interromper, Patrícia, só para ir completando, 2 exemplos clássicos disso são justamente a tese da Rebeca, que aborda um tema clássico, porém de uma visão contemporânea, e o tema do Miguel, que é um tema totalmente contemporâneo, então não tem nenhuma visão clássica sobre ele. Então, aí são 2 exemplos muito importantes disso aí. É o bate-bola e o recorte perfeito, concordo com você, Alan. E passando, né, a bola para o campo da Rebeca, né, a gente vai adentrar agora a seara, né, do plágio de direitos autorais, que é um assunto, de novo, já há anos discutido, mas que ainda precisa de mais discussão para amadurecer, ainda tem muitas questões, né, a serem discutidas. Então, nesse sentido, Rebeca, me fala um pouquinho assim, né, dessa sua pesquisa, né? Por que escolher o tema plágio, né, como o tema da sua tese? E mais, né, você pode explicar um pouquinho para a gente o conceito, porque algumas pessoas ainda têm essa curiosidade, e principalmente o que, né, caracteriza o plágio como uma violação ao direito autoral? Com certeza. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Boa tarde de novo, Patrícia, Alan, Miguel. É um prazer estar aqui com vocês hoje, estar aqui nessa edição da Agenda IDS. Aliás, eu quero também aproveitar e essa minha fala inicial para parabenizar iniciativas como essa, iniciativas como a Agenda IDS, esse diálogo frequente, iniciativas como o caderno de tese e dissertações do ONDA, do Observatório de Direito Autoral. Isso, de fato, como o Alan já falou, tem um papel tão importante, né, na democratização do acesso, no desenvolvimento das reflexões, da pesquisa. Então, quero só registrar aqui, com todas as palavras, tentando ser econômica, mas registrar aqui meus parabéns e meu orgulho de certa forma, fazer parte disso, não só conversando aqui com vocês hoje, mas tendo a minha tese sobre plágio entre as 50, na verdade 55, né, Alan, primeiras dessa seleção dos cadernos. E, de fato, foi muito interessante ter essa fala inicial do Alan, que, como vocês acabaram de resumir, né, o meu tema da minha tese que eu defendi em 2021 na USP com o professor Milton Silveira, né, que infelizmente nos deixou no ano passado, é um exemplo desse tema clássico, né? Inclusive a palavra plágio é clássico no sentido mesmo de remontar aos tempos romanos, a origens, né, antigas nesse nível, mas um tema que ainda, né, carecia, pelo menos essa foi uma primeira constatação, carecia de estudos críticos e de estudos adicionando também essas camadas, para usar aqui a expressão que o Alan utilizou, né, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento social e econômico. Então, com relação, primeiro, ao meu tema, a escolha do tema, ele nasceu, né, pelo menos a escolha dele nasceu dessa certa inquietação, né, se é que eu posso chamar assim, com o que parecia para mim uma certa contradição, né, que é o fato de se tratar de um tema clássico, um tema ao mesmo tempo muito atual e constantemente, né, relevante, sempre presente nas notícias, em disputas, mesmo em conversas assim coloquiais, e ao mesmo tempo, né, ao lado dessa atualidade, e até dessa presença de longa data na história, mesmo antes do direito autoral, ao mesmo tempo uma escassez de pesquisa, de estudos críticos, principalmente no campo do direito autoral. Então, essa foi, né, assim, a motivação para a minha escolha do tema, para a seleção desse tema e dessa pesquisa que eu conduzi ao longo dos últimos anos e terminei, defendi em 2021. E, ao mesmo tempo, foi algo que se reforçou na pesquisa. Infelizmente, eu não contava ainda com recursos como o caderno do ONDA, de tese e dissertações, uma pesquisa ainda mais braçal, mas uma pesquisa que, entre tantas conclusões, indicou que essa percepção inicial, né, de escassez de estudos críticos e de critérios de análise era, de fato, algo que carecia de um desenvolvimento no Brasil, mesmo fora, mas eu foquei principalmente no Brasil, embora olhando para alguns países também. E aí, com relação à sua segunda pergunta, Patrícia, mesmo essa questão inicial de determinar, nesse ponto de partida, de
do que se fala, afinal, quando se fala em plágio, né, ou quando se usa a palavra plágio, se mostrava, né, e se mostrou espinhosa na pesquisa, né, em sentido amplo, em sentido até coloquial, que a gente escuta assim, né, no almoço da família, no barzinho, na escola, em campos diferentes, o plágio é entendido como uma semelhança, como uma cópia, como um aproveitamento de uma criação pré-existente e não necessariamente uma criação protegida por direito autoral, né? Nesse sentido, que é muito amplo ainda, o plágio, né, para usar aqui certas aspas, ele pode abranger a mera utilização de ideias, de estilos, pode ir bem além da esfera de preocupação de intervenção do direito autoral. Agora, no direito autoral, o plágio ele tem limites mais estreitos e ele deve mesmo ter limites mais estreitos justamente para evitar também um cenário de hiperproteção, de engessamento, que, enfim, travaria a criação, travaria o próprio desenvolvimento cultural, científico, até econômico, né? Então, no direito autoral, e aqui eu estou resumindo muito, a minha tese se ocupa bastante de apresentar o histórico, enfim, de caminhar até uma delimitação conceitual inicial e depois caminhar até a identificação de critérios, mas, em resumo, no direito autoral, o plágio ele é uma violação, né, a direitos de autor, que se caracteriza principalmente pela apropriação, né, não autorizada, indevida, que é significativa. Então, aqui eu estou falando de um uso que é mais que irrisório, é um uso que tem um aspecto, para além de quantitativo, também qualitativo. Então, uma apropriação significativa e dissimulada, no sentido de envolver normalmente ligeiras mudanças, alterações, um certo disfarce de uma criação intelectual alheia, então de outra pessoa, que é protegida por direito autoral, né? Então aqui o plágio, nesse sentido da violação do direito autoral, ele não abrange o mero aproveitamento de ideias, de fatos, do que se convenciona chamar como acervo cultural comum, entre outros elementos, né? É uma espécie, nesse sentido, de uma fraude autoral, né? Que dissimula a originalidade mesmo, chega a ponto de suprimir ou até de distorcer a autoria do material, dos elementos utilizados de obras de outros autores. Se eu fosse agora, só para fechar essa pergunta, resumir assim, em meio tweet, nem sei se ainda se pode falar em tweet, porque está mudando de nome, não sei se é tweet, são meio X, eu diria que o plágio ele é no fundo, ele é uma transformação que é mal sucedida, né? Ele é um uso de obras protegidas de outros autores que é um uso não só não permitido, mas mal sucedido no sentido de não resultar numa obra que é uma transformação efetivamente criativa, né? Então, e aí aqui que entra a questão e o coração da tese, posso falar isso mais para frente, mas encerrando, que é, tudo bem, então como determinar o que está ali, né? Quando que se ultrapassa esse limite entre o uso, né, transformativo e criativo e a violação, né? E esse é o coração da tese no sentido de apresentar critérios de análise, de determinação, de identificação, no caso concreto, para determinação do plágio, que é, sobretudo, uma figura de fato. Com isso, eu paro de monopolizar aqui o tempo e agradeço mais uma vez o convite, enfim, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que isso, Rebeca, nós que agradecemos, explicação riquíssima, né? E você vê realmente porque pega no âmago não só da questão jurídica, mas você tem toda uma conceituação social, né? Tomar como seu, né, a paternidade de uma criação alheia incomoda muito em todos os setores, né? Não só juridicamente. E passando por você deu uma palhinha para a próxima pergunta que eu vou querer saber de você, falando sobre os critérios, né, sobre seus miolo, né, da análise da sua tese, e já, né, as principais conclusões, né, o que você chegou acerca desses tratamentos, eu queria saber especificamente do que você conseguiu ver entre doutrina e principalmente os tribunais brasileiros, né, como os tribunais eles têm lidado com os casos de plágio, né? Essas decisões têm variado muito a depender do tipo de obra ou de outros fatores, e aí, pegando o âmago, o que as decisões apontam, né, sobre os critérios para análise do plágio das obras protegidas por DA? Né? O que você conseguiu abstrair de toda a tua pesquisa sobre isso?
É uma grande pergunta, e só um passinho atrás, você falou que incomoda muito, essa foi uma conclusão meio nota de rodapé, mas muito interessante na pesquisa, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e, de novo, focando no Brasil, mas mesmo fora do país, como que esse incômodo é muito interessante, como que a carga negativa em torno do plágio é tão forte, inclusive muito mais forte do que qualquer outro tipo de violação, qualquer outro tipo de, né, de ataque aos direitos de autor, inclusive, e isso se revelou muito ao longo da pesquisa, algumas decisões como o plágio aparecia como comparado ao sequestro, como era chamado de o pior dos delitos, é o maior dos males, coisas bem nesse nível que, por um lado, indicam essa, né, essa reprovação forte, e o objetivo da tese não foi legitimizar o plágio, mas uma das conclusões ao ver essa carga negativa foi de como essa carga negativa, por vezes, turva um pouco, atrapalha o debate, atrapalha a análise, atrapalha o encarar, né, de questões que são tão importantes como justamente essa questão do limite, né, da apropriação que é criativa, que não é isso no contexto dessas novas camadas de tecnologia, dessas novas camadas, para usar de novo a expressão do Alain. Com relação aos tribunais, e até só um parênteses um pouco sobre o que a pesquisa abrangeu. Ao longo da pesquisa, eu olhei para todos os tribunais federais, os tribunais superiores, STJ, STF, todos os tribunais de justiça, os tribunais estaduais, mas sempre no nível de decisões colegiadas. Então, só para explicar um pouco o recorte, né, não significa que eu olhei todo o universo, porque seria impossível. E ao longo dessa análise, né, então foi uma análise extensa de julgados de principalmente STJ, STF, tribunais de justiça e tribunais federais, eu pude identificar algumas conclusões. É difícil traçar uma resposta, né, cravar uma resposta concreta, porque, como eu falei, os casos dependem de uma análise criteriosa da situação concreta. Mas algumas conclusões que eu posso destacar aqui primeiro, que os tribunais brasileiros, pelo que a pesquisa aponta, eu não identifiquei uma superproteção, que é algo que ainda aparece na doutrina, ela aparece mais, mas curiosamente nos tribunais ela não aparece, ao contrário, posso até dizer que de maneira geral, é difícil vencer um caso, uma disputa judicial envolvendo plágio, e justamente porque os tribunais têm aqui um critério muito importante que aparece muito, e uma outra observação que é importante ter em conta é que nem toda decisão faz um percurso muito detalhado, um percurso analítico e distingue ali os critérios. Esse foi um esforço muito da pesquisa. Eu espero que essa pesquisa, inclusive, contribua para casos no futuro, ao apontar já de uma maneira mais sistemática, mais clara esses critérios, mas ainda assim um critério que se destacou muito, que parece óbvio, mas é muito importante e não está presente em todas as decisões, é o critério do contexto e do tipo de obra, né? E aqui esse critério do contexto, do tipo de obra, ele é importante porque ele se relaciona também com uma questão de expectativa, por exemplo, de expectativa do grau de originalidade, ou quais são as práticas de um determinado meio, de um determinado tipo de criação. Por exemplo, em obra publicitária, né, um dos casos afastou a caracterização do plágio porque se tratava de duas agências diferentes que tinham apresentado uma proposta, né, uma peça publicitária em reação ao mesmo briefing. Então, ali o tribunal entendeu que, olha, existe uma expectativa de que elas sejam semelhantes. Né? Um outro exemplo, isso é muito interessante no Brasil, né, olhando para o contexto nacional, tem muitos casos envolvendo música popular, inclusive forró, funk, no Rio, no Nordeste, o sertanejo, e muitos dos casos identificavam que nesse tipo de produção musical, de música popular, existe uma certa expectativa e é razoável esperar que haja uma certa semelhança de melodias, inclusive, eventualmente, até de letras, entre composições. Então, até reforçando essa certa dificuldade que eu notei na pesquisa, de se vencer um caso de plágio. Então, o contexto da obra, o tipo de obra, aparece como um dos principais critérios, e, para além disso, alguns critérios que são clássicos, né, nesse sentido de já virem e já terem sido também identificados, já fazerem parte, principalmente da doutrina, que são os critérios das semelhanças, mas principalmente das diferenças entre duas obras em comparação.
E aqui uma comparação que é uma comparação integral das obras, né? Não é só uma comparação dos trechos que foram alegadamente utilizados ou do que é mais parecido. Então, esse é um outro critério que aparece com frequência, que é muito importante, e também um outro, se não um critério, mas um exercício que é frequente nas decisões e que é importante, é justamente esse passo inicial de olhar para a obra que foi alegadamente utilizada de maneira indevida, que foi plagiada, de olhar e avaliar se trata efetivamente de uma obra que é protegida pelo direito autoral. Porque, por vezes, a gente pode estar diante de uma questão que é um problema, ou que eventualmente é algum outro tipo de violação, mas não para o direito autoral. Por exemplo, no campo acadêmico, com aproveitamento de ideias, ou com o que se chama de autoplágio, que é um outro termo que na tese eu tento comecei a não ser utilizado, que é a ideia de aproveitamento de criações próprias. Então, essa análise da obra que é utilizada é um outro ponto que aparece muito nas decisões e desempenha um papel muito importante. Um exemplo que eu posso citar aqui, assim, de cabeça, que é do próprio STJ, envolve a minissérie Aquarela do Brasil. É um caso que levou um tempo de disputa, de discussão no Rio de Janeiro, no Tribunal do Rio. Chegou a haver uma condenação e a caracterização de plágio, mas depois o STJ desfez reverteu essa decisão ao entendimento, que eu estou resumindo, de que, na verdade, as semelhanças entre as obras, entre a minissérie e a obra da autora Eliane, se não me engano o nome dela, na verdade eram obras que só tinham uma temática comum que não era algo protegido, né? Era a temática do Rio de Janeiro dos anos dourados, da jovem que vem do interior e faz uma carreira musical de sucesso, se envolve num triângulo amoroso. Isso seria uma temática comum e não haveria semelhanças a ponto de caracterizar uma semelhança no tratamento do tema, na composição. Então, contexto, tipo de obra, essa análise inicial de se trata de uma obra ou de um elemento que é ou não protegido pelo direito autoral, eles aparecem muito nas decisões analisadas, inclusive, no STJ. E só um outro ponto que eu destacaria aqui em termos de conclusões, e até também olhando muito para as decisões, é muito interessante notar como que a perícia, né, e como que o laudo pericial tem um papel chave na decisão desses casos. Não significa que a perícia seja a palavra final, pelo contrário, inclusive algumas decisões foram em sentido oposto ao da perícia, algumas inclusive dispensaram a produção de prova pericial, mas no geral, de uma maneira geral, as decisões elas se atentam muito e se atêm, por vezes, ao laudo pericial, porque justamente, né, quando a gente fala de plágio, muitas vezes a gente está aqui no campo de uma discussão de violação à direito, a gente está aqui com uma disputa judicial, num processo com advogados, etc., mas a gente precisa desses elementos que estão fora do direito, né, seja no campo musical, da própria construção, né, de uma composição, nas artes visuais, em outras formas de arte. Então, essa multidisciplinariedade torna ainda mais relevante, principalmente nesses casos. Eu notei muito isso na pesquisa do papel da perícia, né? E, por fim, aqui, só para fechar, um ponto que me pareceu também uma conclusão interessante e está refletida na tese, é com relação às sanções, né? Mesmo identificado o plágio, mesmo caracterizado o plágio, com relação a que sanções são aplicáveis, foi interessante constatar, e isso foi assim, uma constatação muito forte, que apesar de o Código Penal, né, o artigo 184, que é uma norma tão ampla, né, e aberta, apesar dele, em tese, né, autorizar a aplicação da norma penal e da sanção penal, apesar do plágio, né, como violação ao direito autoral, que é ser, em princípio, um crime, na prática, as disputas, as acusações, elas vão sempre para o campo civil, campo da indenização, sobretudo, por vezes com a tentativa de também mudança de atribuição, mas sobretudo da indenização. E a sanção penal, ela na prática não é aplicada para casos como plágio, mesmo para casos de violações do direito autoral, de uma maneira geral, que não são casos no sentido comercial, ou de uma violação em escala, como, por exemplo, a contrafação em escala, que normalmente enseja a aplicação do artigo 184. Então, foi uma outra conclusão interessante de, no fundo, notar como que a prática acaba
ajustando essa amplitude da norma, que é do 184, e focando no que, pelo menos os atores envolvidos, de fato, consideram como mais satisfativo, ou, enfim, mais interessante, que é o remédio civil, sobretudo o da indenização. Nossa, é super interessante, né? Quantas informações a gente consegue numa pesquisa rica, né, como a sua. Primeiro, eu acho assim, a questão da perícia, eu acho essencial, muito bom saber que ela tem sido amplamente utilizada pelos tribunais, porque, na realidade, como você falou, são áreas, né, a música é diferente das obras artísticas, que é diferente do audiovisual, então você precisa realmente de uma especialização. Isso é muito relevante, né? E saber que já temos tantos critérios, né, para utilizar, né, como bases em casos futuros. Eu queria fazer e te agradeço, Rebeca, agradeço pelas suas primeiras explicações preciosas. Queria fazer aqui um adendo para todos que estão nos assistindo. Vocês podem mandar, tá, aqui pelo chat as perguntas que vocês tiverem, que dentro do tempo adequado nós vamos endereçar essas perguntas, né, para os nossos palestrantes. E já partindo aqui para o próximo, né, pro próximo tema, né, vamos passar agora a falar um pouco com o Miguel, um dos hot topics, né, do momento, que é a mineração de dados, que é um tema relativamente novo, né, muito discutido, temos muitas questões a serem debatidas, mas é também pouco entendido ainda, né? Então, eu acho que eu vou dar um passinho bem inicial com o Miguel, porque eu sei que a mineração de dados tem relação com direitos autorais, e a gente vai ver, tem relação com inteligência artificial, mas eu queria dar um passo inicial e pedir para o Miguel falar para a gente, né? Miguel, o que é a mineração de textos e dados e qual é a sua importância, né? Qual é a sua relevância? Oi, Patrícia. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma honra estar com todos vocês, é uma honra estar com o professor Alan de novo, uma honra estar, inclusive, com a professora Rebeca. Enfim, é um privilégio estar com todos aqui. Enfim, essa, na verdade, é uma ótima pergunta, porque a gente não pode pensar em muito do que a gente tem de tecnologia hoje sem pensar em mineração de textos e dados, principalmente de inteligência artificial. Então, quando a gente fala de qualquer regulação hoje em dia de inteligência artificial, isso vai estar no fundo. Isso vai estar ali no cenário, ali atrás, né? Tudo que afeta a inteligência artificial acaba implicando um pouco na mineração de textos e dados. Por quê? A mineração de textos e dados, ela nada mais é do que... tem outro nome que é também descoberta de conhecimento a partir de dados. A IBM usa muito esse termo, né? A ideia aqui é, basicamente, você procura padrões, você procura correlações dentro de um grande conjunto de dados, né? É isso, resumidamente, o que a mineração de textos e dados quer dizer, né? Aí, é claro, isso é a parte principal, digamos, de um processo mais amplo, que é a coleta e a análise de dados de uma forma geral. Então, quando você fala análise de dados, a mineração de textos e dados é o coração, digamos. É o que se busca quando você está fazendo uma análise de dados, né? Então, por exemplo, a implicação lógica disso, né? O uso disso. Principalmente, esse foi o foco, inclusive, da dissertação e tem sido mantido isso até na tese que eu estou desenvolvendo agora, que é justamente o fato de que a pesquisa acadêmica sempre precisou de dados por razões muito óbvias, né? Se você vai fazer, no campo das biológicas principalmente, você vai fazer algum estudo quantitativo, você precisa de uma base de dados organizada, você precisa de uma quantidade suficiente de dados para que você consiga gerar um resultado confiável, para que você chegue, né, numa constatação que possa ser validada pelos seus pares, né? Isso em qualquer ciência. Você não tem pesquisa sem dados, né? E quando a gente tem uma evolução nos métodos de coleta e você tem o surgimento de ferramentas que permitem fazer essa análise
de forma cada vez melhor, e eu estou falando até de tecnologias, eu não vou chamar de rudimentares, mas eu vou dizer que são ferramentas que estão com a gente há um bom tempo. Eu vou falar do R, eu vou falar do Stata. Isso a gente está fazendo, essencialmente, uma análise de dados, né? Que a gente geralmente faz, digamos, manualmente, né? Mas eu vou mais além. A mineração de textos e dados é feita praticamente o tempo inteiro quando a gente faz uma busca no Google. O Google nada mais é do que um aplicativo, um serviço baseado fundamentalmente na mineração de textos e dados, né? Eu posso dar N exemplos. Eu posso dar, por exemplo, predição de catástrofes. O Blue Dot é um exemplo muito conhecido que capturou dados de hospitais, de companhias aéreas e começou a emitir avisos de que, olha, lá em 2019, final de 2019, está acontecendo alguma coisa em Wuhan e todos nós sabemos que coisa era essa, né? Antes de todo mundo, né? E por aí vai. São N exemplos que eu posso dar na academia, são N exemplos que eu posso dar em serviços. Toda vez que a gente fala agora em Big Data, toda vez que alguma empresa falar de Big Data Analytics, coisas assim, eles estão usando mineração de textos e dados, porque ela é necessária para que essa análise resulte em alguma coisa, né? Então, dá para dizer que é basicamente algo que está na fronteira não só da pesquisa científica, de uma forma geral, como do desenvolvimento de quaisquer bens e serviços hoje em dia. Qualquer pesquisa de marketing vai usar mineração de textos e dados. Qualquer inteligência artificial faz mineração de textos e dados para aprender, entre aspas, né, a executar as funções que ela se propõe a executar. Ela precisa ser treinada com dados e esse treinamento envolve encontrar padrões nesses dados. Mineração de textos e dados. Então, os usos disso na tecnologia e o potencial que isso tem para a inovação tecnológica eu diria, ilimitado. Eu diria que é a fronteira atual da inovação, é o aprimoramento dessa coleta e análise de dados. Gente, Miguel, super, super relevante. Então, eu até faço aqui uma retificação, que, enfim, a mineração de dados em si, ela não é algo recentíssimo, porque ela está vinculada intrinsecamente, né, com a internet, desde que nós chegamos, desde que a internet chegou, já tem o que se faz. Agora, o recorte hoje, né, o que está recente, o que trouxe esse tema específico é esse recorte que se deu, né, com as questões, o aumento da quantidade de informações que se tem na internet, né, para gerar essas pesquisas, a gerar essas coletas, os usos, as possibilidades de novas ferramentas de como usar esses dados, como analisar esses dados, né, é isso que inteligência artificial, né, esse que é o tema super atual, super, super legal. E aí, trazendo já esse tema para os direitos autorais, né, eu puxo já para a segunda pergunta, que é quase que uma dobradinha. Primeiro, como que a mineração de dados, né, essas técnicas, né, ela se relaciona com os direitos autorais, e especialmente no âmbito, por exemplo, né, das músicas, das artes, como esse assunto se relaciona à regulação da inteligência artificial, né? Você tem como fazer essa análise para a gente? Bom, eu vou tentar. Bom, vou partir do que foi tratado na dissertação mesmo. A grande relação que o direito autoral tem com a mineração de textos e dados hoje é que muitas pesquisas e muitos serviços que usam mineração de textos e dados precisam de material que, mesmo sendo factual, mesmo ele não sendo protegido por direito autoral, ele está inserido em uma obra que é protegida por direito autoral. Vou dar um exemplo. Vamos dizer, isso já aconteceu. Vou dar uma aplicação real que eu já vi na academia. Principalmente na literatura, né? Nas áreas de letras. Se eu quero fazer uma análise, por exemplo, uma revisão de literatura, na verdade, né? E buscar, por exemplo, padrões no tratamento, por exemplo, da mulher, no retratamento de mulheres, né? Na ficção, na literatura de um determinado país ao longo de um determinado século, né?
uma pessoa, uma equipe de pessoas, não vai ser humanamente capaz de fazer isso dentro de um período exequível. Então, muitas vezes, essas técnicas automatizadas de mineração de textos e dados conseguem encontrar os padrões necessários em um tempo razoável para que o pesquisador, aí sim, intervenha e faça a análise que é devida, né? Então, eles ajudam muito a resolver essa questão do tempo e do acesso e da análise prévia, pelo menos, do material que existe e que é relevante para a pesquisa, né? Mas a lógica aqui é, bom, eu estou estudando literatura, então isso quer dizer que eu preciso de livros. Eu vou copiar esses livros, eu vou inserir esses livros numa base de dados, mesmo que só trechos, tá? Eu vou, agora é uma questão técnica, eu vou pegar esses documentos, digitalizar, muitas vezes eu posso adaptá-los para algum formato que a máquina precisa ler, né? Isso é adaptação. Todos esses passos, de alguma forma, são ações que dependem, pela lei, de autorização prévia e expressa do titular de direitos. A gente está falando de reprodução, comunicação ao público, a gente está falando de adaptação, etc. E tem outra questão também. Eu terminei a minha análise, eu tenho os dados de pesquisa ali prontos, e agora, como é que os meus pares vão verificar a validade do que eu descobri, a validade da minha pesquisa? Eles precisam também ter acesso a esses dados, eles muitas vezes precisam ter acesso à base de dados. Ou seja, eles precisam ter acesso às obras, ou o que sobrou das obras, né, que está nessa base de dados, que está nesse repositório. De novo, eu vou até além. No direito autoral brasileiro, especificamente, a própria inserção de uma obra em um banco de dados também necessita de autorização prévia expressa do titular. Então, a gente se vê numa situação, e aí eu vou expandir, né? Se todo o uso de mineração de textos e dados que precisa do acesso a uma obra, a obras protegidas, precisar de autorização de todos os titulares, né? E tem casos muito mais tranquilos em que a pessoa só quer fazer um documentário, fazer só uma coletânea de cenas de alguns filmes, e já é muito difícil conseguir autorização. Imagina quando a gente está falando de processos que precisam de milhares de exemplares. A gente está falando de pontos de dados, que é como eles falam, né? Que é como se fala. Por exemplo, vou colocar assim, cada livro nos dá alguns data points, que eles chamam, né? Algumas origens de dados, né? E eu preciso de milhares de dados. Como eu vou conseguir a autorização de todos os titulares? Como é que eu vou descobrir quem são todos os titulares, né? Então, isso inviabiliza a pesquisa ou, o que também é um problema, me obriga a procurar algum repositório que seja considerado mais seguro, no sentido de que é muito pouco provável que eu seja processado por causa disso. É muito pouco provável que haja algum tipo de represália em âmbito judicial. Só que essas bases de dados vão ser muito limitadas, vão provavelmente ter um viés inerente muito grande, então isso vai levar a resultados, obviamente, que não correspondem à realidade, né, dos fatos. Ou seja, pesquisas incompletas, incorretas. E a gente extrapola, porque na dissertação também abordei muito o uso mesmo de desenvolvimento de tecnologias. Então, fui para além da própria academia e fui realmente para o âmbito mais comercial. E ali, realmente, eu falo mesmo de desenvolvimento de tradução. Eu não falei explicitamente na dissertação, mas a implicação lógica é essa, né? A aplicação lógica é essa, né? Desenvolvimento de tradutores, desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Isso é um problema porque, essencialmente, se está, entre aspas, mexendo com uma obra com um propósito que, pelo menos na época, em 2019, a gente não tinha IA generativa como a gente tem hoje. Os propósitos que se falava na época visavam única e exclusivamente extrair elementos factuais, dados factuais, que não são, por si só, protegidos. Certo?
Mas até você chegar nesses dados que não são protegidos, você tem todo esse emaranhado de questões jurídicas, né, e titulares potencialmente um pouco revoltados, né? E você tem pesquisas que se tornam completamente inviáveis, você tem produtos e serviços que se tornam inviáveis por causa disso, você tem projetos que precisam ser alterados. Isso gera um clima de insegurança muito grande. E isso piorou quando a gente começou a falar de regulação da IA, principalmente agora em 2023, quando justamente a IA generativa explodiu, né? E agora a gente tem inteligências artificiais, pesquisas com inteligência artificial que fazem uso expressivo, né, de obras criadas por outras pessoas. Então, você tem obras inseridas em bases de dados para serem utilizados para produzir outras obras no mesmo estilo. Eu não estou falando mais de pegar livros, reunir numa base de dados e produzir um trabalho acadêmico. Eu estou falando de pegar imagens para produzir novas imagens. Eu estou falando de pegar músicas para produzir mais música. Isso começa a ter um efeito sério, por exemplo, em termos disruptivos. A gente tem já empresas deixando de contratar artistas para usar IA, por exemplo, né? A gente está vendo uma substituição, né, de artistas por empresas. Isso tem sido um tópico inclusive, e nos Estados Unidos isso tem sido uma coisa muito forte nas greves de roteiristas e de atores. Isso é um ponto central nas reivindicações, né? Pressionar para que os estúdios não empreguem inteligências artificiais que, ao fim e ao cabo, estão utilizando mineração de textos e dados, né? Estão usando obras protegidas, melhor dizendo, em mineração de textos e dados, né? Então, isso torna a questão muito mais complexa. Isso não era algo que era imaginável em 2019, quando eu escrevi a dissertação, né? Mas é um problema adicional quando a gente pensa em regulação agora, né? Como a gente protege os usos que não são disruptivos, usos que têm um interesse social muito grande, dos usos que podem potencialmente causar um dano muito maior para os artistas e talvez não sejam tão bem vistos quanto os para pesquisa, por exemplo. Isso é um dilema muito grande que, eu diria, todos no campo do direito autoral, principalmente em relação à mineração de dados, estão discutindo. Não existe ainda uma resposta pronta. Isso está em curso e a gente não sabe no que isso vai dar ainda. Só encerrando rapidinho, a preocupação é que justamente no calor da discussão política, no calor do receio que se tem com essa evolução muito rápida, que a gente chegue em regulações que talvez causem mais prejuízos do que os benefícios que elas se destinam a proteger. Gente, obrigada, Miguel, por essa explicação, essa provocação. Temos muito caminho, né, aí pela frente até se ter algum consenso, né, desse tema, como que vamos respeitar os direitos, né, que devem ser respeitados e, ao mesmo tempo, não limitar a inovação, né? Então, é um tema que a gente ainda precisa de muito cuidado. A gente já está chegando na fase final, eu vou dar uma rodada que eu peço para vocês, por favor, que sejam bem breves, eu vou fazer mais umas 3 perguntinhas mais rápidas, porque a gente já está a 2 minutos do horário, né, fim, mas ainda temos uns 10 minutinhos, 12 minutinhos aí de lambuja. E antes, eu volto para o Alan, porque tem uma pergunta que eu acho que aqui da audiência, né, do Pedro Henrique, que eu acho que tem a ver um pouco com essa né, toda essa história dos cadernos, né? Ele perguntou assim, qual a política pública relacionada ao direito autoral? Quando você falou política pública, eu acredito que seja por isso. São muitas, né? Na verdade, a ideia de que o direito autoral existe independente de uma política pública que o realize é uma ilusão. Aliás, com todo e qualquer direito fundamental. São várias camadas, a proteção se dá em vários níveis e você vai mitigando, você vai detalhando
você vai especificando esses diversos níveis a partir das diversas relações sociais e demandas ali que existem. Então, em termos de políticas públicas de direitos autorais, em primeiro lugar, os direitos autorais eles se situam, apesar de serem direitos fundamentais, o direito de acesso à cultura também é direito fundamental, eles se situam num plano mais amplo de direitos de políticas públicas de cultura. Seria ali o mais próximo que eles se enquadrariam, dentro desse guarda-chuva de políticas culturais, que envolve diversas coisas, inclusive incentivos à produção de obra, à sua disseminação, incentivos a bibliotecas e também, como nós sabemos, uma regulação dos próprios direitos autorais. Por exemplo, um exemplo mais objetivo, o Plano Nacional de Cultura em 2010, ele trazia um elemento específico, itens específicos sobre direitos autorais, sobre políticas e ações e objetivos que o Estado Nacional deveria buscar. Dentre eles estava a revisão da Lei de Direitos Autorais para instituir uma instância de supervisão e regulação da gestão coletiva. Isso ocorreu a partir da Lei 12.853 de 2013, na verdade, e que criou essa instância e deu esses poderes de regulação ao Estado, no caso ao Ministério da Cultura, enfim, que foi ressuscitado recentemente e que agora está empoderado. Existe uma Secretaria de Direitos Autorais que trata especificamente de efetivar inúmeras dessas políticas públicas de cultura relacionadas aos direitos autorais. Obrigada, Alan. Bem completo a sua questão. E a gente volta, né, um pouquinho para a Rebeca, né, só para falar um pouquinho em especial, voltando ao tema, né, das tecnologias, né, nós percebemos, Rebeca, né, que você defendeu essa tua tese em 2021, você está lançando, né, agora um livro, parabéns, né, sobre a sua tese, e de lá para cá, né, a gente teve muitos desdobramentos, né, muitas novidades, especialmente na área da tecnologia. Então, rapidamente, se você pudesse falar, né, com relação a com relação ao plágio, né, como é que está essa questão com relação à utilização massiva, né, das obras, né, a inteligência artificial generativa, né, como é que ela se situa no contexto autoral dessas violações a direito autoral, né, especialmente com relação ao plágio? Ana, obrigada. Vou tentar ser breve aqui, com respeito ao tempo. E obrigada pelo lembrete sobre o livro. De fato, eu estou lançando agora em agosto a versão em livro, né, um corpo diferente e revisado da tese, que está disponível no caderno de teses e dissertações. É um prazer e uma coincidência feliz de estar acontecendo enquanto a gente fala aqui. Depois eu vou encaminhar para a divulgação, para quem tiver interesse. Com relação à sua pergunta, de fato, e é interessante, o Miguel estava falando, né, em 2019 não dava nem para imaginar, né, como estaria o uso de inteligência artificial generativa, por exemplo. De fato, é muito impressionante como que nos últimos 3, 4 anos o salto que aconteceu e que continua acontecendo, mas teve um salto muito grande nos últimos 2 anos, é que mesmo de 2021 para cá, com relação ao uso de tecnologia, com relação ao uso de dados e mesmo de obras protegidas, isso agora é uma discussão bem atual, principalmente para o aprendizado de sistemas de linguagem avançados. Eu não quero dar aqui nenhum spoiler nem adiantar, fico feliz de saber que o Miguel está dedicado a estudar e vai tratar desse tema. Estou aguardando ansiosamente, sem pressão, pela tese dele. Mas com relação ao plágio, especificamente, de 2021 para cá, embora não tenha tido exatamente uma grande virada ou uma mudança significativa em termos da abordagem do tema pelos tribunais ou pelo legislativo, até porque a gente sabe que o tempo do judiciário, o tempo do legislativo é um tempo diferente, mais lento. Por um lado, é que eu destacaria 2 casos que não envolvem exatamente, né, inteligência artificial, novas tecnologias, mas são casos atuais importantes, que não são do Brasil, mas que têm uma repercussão, que foram acompanhados no Brasil e fora dele. Um deles é com relação à música, envolvendo o músico Ed Sheeran. Vocês talvez tenham acompanhado ou ouvido falar, mas recentemente, coisa de poucos meses atrás, o Ed Sheeran, que estava se defendendo em mais um caso, ele já enfrentou alguns casos aí diferentes de acusação de plágio, num caso envolvendo uma música do Marvin Gaye, Let's Get It On,
ele é muito interessante porque foi uma discussão muito sobre, no fundo, essa questão, né, do limite do uso transformativo e de algo que é natural, principalmente na música pop, para além disso, mas, né, do uso de outras obras, seja de outros dados ou mesmo de outras obras propriamente ditas e protegidas na criação de obras que depois se tornam, que são independentes, que têm uma originalidade, uma vida própria. Nesse caso, é interessante que o Ed Sheeran fez até um vídeo que inicialmente era visto como assim, a prova explosiva da acusação de que era uma confissão dele, e ele vai passando de música em música, assim, bem naturalmente tocando, e isso foi um ponto muito forte para evidenciar como que nesse campo, de novo, nesse contexto, com esse tipo de obra, como é esperado e é comum que elementos sejam próximos, sejam parecidos e sejam alguns acordes sejam muito comuns e comumente utilizados, né? Nesse caso, o Ed Sheeran venceu a disputa, ele tinha feito até um desabafo que ia parar, ia largar a música se perdesse, ele não precisou fazer isso, pelo menos por enquanto. E um outro caso que eu destacaria antes de fazer um comentário final sobre tecnologia e IA, é um caso envolvendo as artes visuais também super recente. Esse é um caso ainda mais relevante porque se trata de uma decisão da Suprema Corte americana, uma decisão que não foi unânime, ela foi uma decisão por maioria, por 7-2, envolvendo uma obra do Andy Warhol, que basicamente se chama Prince, uma imagem em silkscreen do cantor, do músico Prince, que foi criada a partir de uma fotografia do cantor, uma fotografia dos anos 70, e essa criação do Andy Warhol foi recentemente licenciada para publicação na Vanity Fair, uma revista americana, né? Isso gerou uma disputa entre a fotógrafa e a Fundação Andy Warhol, que é quem administra, quem é titular dos direitos das obras do Andy Warhol, sobre, de novo, não tanto sobre o plágio especificamente, mas mais amplamente, isso se relaciona muito com o plágio, sobre os limites da criação, no caso da criação artística no campo do audiovisual. Nesse caso, o tribunal entendeu que havia violação, né, que não se tratava de um uso transformativo ou de uma hipótese de fair use, para falar aqui do campo americano, e entre outras questões, porque esse novo uso, né, essa obra que o Andy Warhol fez a partir da fotografia, ela não chegou a trazer um sentido ou uma mensagem diferente do material de origem, além de uma questão econômica que teve muita relevância nos Estados Unidos e para essa decisão, que foi do fato de, no fundo, esse licenciamento, esse uso que a Fundação Andy Warhol fez da obra, no caso para a revista, como que isso tinha um impacto direto e um prejuízo sobre os direitos da fotógrafa, né, autora da imagem ali originalmente feita do Prince. E para fechar, sei que já estou tentando resumir questões que são muito interessantes e muito profundas, mas sobre a tecnologia, embora não haja ainda, o Miguel, como bem falou, não existe resposta, está todo mundo estudando, está todo mundo falando sobre isso. Eu destacaria 3 pontos que, na verdade, até um pouco fazendo eco ao que já foi dito, mas 3 grandes temas que eu acredito que vão ser, que já são, na verdade, 3 grandes temas para quem está estudando direito autoral, para além do direito autoral também, como em parte deles já falado, não só a questão da autoria né, e da originalidade de uma criação que é gerada autonomamente, e acho até que já tem uma dissertação sobre isso no caderno de tese e dissertações do Onda, mas aqui um segundo ponto que é bem interessante, que eu acho se relaciona muito ao que o Miguel vem falando e vem estudando, que é o papel do direito autoral no desenvolvimento, né, ou eventualmente no engessamento de IA e de novas tecnologias, no sentido de como que, assim, a pergunta principal é como que o uso de uma obra protegida ou de elementos de uma obra protegida vai ser encarado, vai ser visto na prática, né? Vai ser um caso de limitação, de exceção, vai ser um caso de violação, ou como vai se dar a remuneração. E aqui eu faço só uma observação bem rápida, porque de fato a gente está longe de ter ainda respostas, acho que está todo mundo vivendo, estudando, pesquisando, refletindo, dialogando sobre isso, mas só para chamar atenção para um caso que foi, se eu não me engano, foi o primeiro caso envolvendo direito autoral e o ChatGPT, não necessariamente inteligência artificial, que foi ajuizado aqui em São Francisco, na Califórnia, onde eu estou atualmente.
foi ajuizada agora em junho por 2 escritores, 2 autores, uma class action até, que foi ajuizada contra a OpenAI, que desenvolve o ChatGPT, oferece serviço até comercial do ChatGPT, alegando violação a direito autoral, tanto no input, né, esse processo de mineração, de extração, de análise de dados, quanto no output, segundo essa ação e essa alegação. Essa é um caso que acabou de chegar, então não está longe de ter resposta, mas tudo isso para destacar não só a atualidade, eu diria até a emergência desse tema que, de fato, deu um salto nos últimos 2 anos, mas a importância da produção acadêmica, da pesquisa, do diálogo para ajudar, se não a responder especificamente casos como esse, mas pelo menos para ajudar a gente aqui a caminhar e caminhar, espero, né, num cenário de equilíbrio em que o direito autoral não seja um instrumento né, para hiperproteção, para engessamento, mas um instrumento de equilíbrio que permita, né, o acesso, o desenvolvimento cultural, social e a inovação. Então, com isso eu fecho para deixar aí uns minutinhos aqui. De novo, eu agradeço bastante o convite. Obrigada, Rebeca. Miguel, rápido, eu sei que assim, eu vou te fazer uma pergunta, impossível de ser rápido, mas quero que você me surpreenda. Discussão sobre a regulação no Brasil. Já temos encorpada, não temos? Vamos ter? Está em curso. Assista a cena dos pratos de cabeça. Isso já está sendo discutido no projeto de lei de IA, do marco regulatório de IA, que está em tramitação no Congresso, agora no Brasil. Né? Eu diria que, minha opinião, é a segunda leva de regulações sobre mineração de textos e dados no mundo. Porque a gente teve uma leva ali no começo da década passada. Ali. Os próprios Estados Unidos, eles chegaram, digamos, na largada, porque eles tratavam isso judicialmente, então é mais rápido. Né? Alguns usos são fair use. Né? E aí vem o Japão colocando, olha, usos que não são expressivos, não expressivo no sentido de não fazem uso da expressão da obra, né? Fazem uso só de elementos que não são expressivos, não são protegidos. Né? Eles podem, seguindo certas condições. Né? Outros países começaram a incorporar isso. França, Alemanha, cada um deu o seu sabor, né, de permissão nas limitações e exceções, tratando como limitações e exceções. Mais recentemente agora, final da década de 2018, 2019, 2017 para frente, a União Europeia incluiu isso na diretiva mais recente de direitos autorais. O Japão atualizou a lei para expandir mais ainda. Né? Enfim, Singapura incluiu, outros países começaram a incluir isso. A gente tem posição, salvo engano, Israel não tem isso positivado, mas acho que já houve comentários a respeito de que sim, mineração de textos e dados pode ser enquadrada como fair use. E aí a gente chega no outro momento, que é justamente, a Rebeca colocou muito bem, então eu não vou me repetir, esses casos recentes que estão aparecendo no campo da música, no campo das artes visuais, tem o caso do Getty Images também, que está acontecendo na Inglaterra, mas também também entraram com uma outra ação paralela aqui nos Estados Unidos. E o caso da Sarah Anderson, que a Rebeca citou muito também, com uma outra autora, que eu não consigo lembrar o nome agora, processando diversas IAs, diversas empresas que fazem uso de IA. Acho que não é só OpenAI, acho que é Stability AI também. E é isso. A gente está no momento... também, África do Sul, isso foi uma pauta que tem aparecido nas discussões também. Alguns autores, alguns governos, algumas autoridades representando certas regiões também já manifestaram preocupação com relação ao uso de obras por IA nesse sentido. Então, eu acho que a gente está no momento que é não de virada de chave, mas é um momento em que, voltando para o Brasil, obviamente o Brasil ele é afetado por essas discussões que estão entrando. Eu tenho praticamente certeza que isso já está sendo alvo de discussão no Congresso Nacional, como tem sido no mundo inteiro. Né? A gente está discutindo isso em termos de limitações e exceções, no sentido de
estabelecer que usos de TDM, mineração de textos e dados, deveriam ser permitidos pelo direito autoral, né? Mas isso vai render ainda muita discussão no judiciário, vai render muita discussão no legislativo, vai render muita discussão, e acho que é um ponto muito importante, nas discussões em âmbito privado. A gente está falando aqui de arranjos institucionais, a gente está falando de políticas de gestão de dados, a gente está falando de acordos entre sindicatos e associações enfim, de representantes de grandes estúdios, etc. Então, assim, eu aguardo em cenas dos próximos capítulos. Ainda vai dar muito pano para manga. Gente, estamos aqui no avançar da hora, né? Já encerrando aqui o agenda. Eu gostaria de agradecer a você, Rebeca, você, Alain, você, Miguel, né, pela verdadeira aula que vocês nos proporcionaram, né? Muito obrigado a todos que nos assistiram hoje. Por favor, né, não esqueçam de seguir, né, o IDS nas redes sociais, visitar o site para que vocês possam ficar ligados, né, nos próximos eventos e novidades, que eu já adianto que esse segundo semestre tem temas imperdíveis, né? Por exemplo, a proteção do desenho industrial nas realidades virtuais aumentadas, também discussões sobre a governança de dados pessoais, discussões interessantes para a proteção da marca, né, em atividades de marketing, enfim, muito assunto bacana, né, para que vocês possam nos assistir e aproveitar. Então, agradecendo a todos, eu declaro encerrado oficialmente o nosso evento. Muito obrigada e até a próxima.